A partir de agora, nós vamos falar aqui sobre modelagem de processos. Tá? Modelagem de processos é um dos capítulos do CBOK que fala sobre como a gente representa os processos que existem hoje, como que a gente trabalha com a representação deles. Então, o que é a modelagem de processos? É um conjunto de habilidades e técnicas, um conjunto de métodos que existem dentro do CBOK, que tem a intenção de permitir que a gente possa compreender, formalizar e comunicar os principais componentes de processos de negócio. Esse capítulo sobre modelagem de processos, ele explica métodos e técnicas de como a gente vai chegar até as pessoas-chave da organização, encontrar essas pessoas primeiro, depois chegar até essas pessoas-chave, identificar junto com elas como que o processo funciona, o que é feito e então começar a trazer essa informação para dentro de uma ferramenta e começar a modelar, começar a desenhar esse processo, certo? Quando a gente fala em modelagem de processo, a gente começa a criar modelos de processo. Um modelo de processo é basicamente aquele desenho que nós vimos no módulo anterior, que representa onde que um processo começa, as atividades todas que são realizadas por esse processo, as decisões que são executadas por esses processos e quando que o processo termina, certo? Isso é um modelo de processo. Eles representam atividades de negócio e servem para comunicar diferentes aspectos de um processo de negócio. Então, eu tenho no modelo de processo as atividades que são executadas para realizar a entrega proposta por esse processo. Ok? Usamos os modelos para documentar, analisar ou até para desenhar um processo de negócio. Esse modelo de processo, ele é usado exatamente para isso, é onde a gente faz o desenho de um processo, onde a gente documenta um processo, a gente faz a documentação em cima do modelo, certo? E a gente utiliza ele principalmente para fazer o trabalho de formalização e compreensão de todos que fazem parte do processo, como que esse processo funciona. Então, pegar um documento descritivo, né, um processo descrito e ler ele, dá para nós uma visão sobre como o processo funciona. Ver o processo dentro de um modelo, utilizando uma notação conhecida por quem está vendo esse processo, dá uma visão diferente, dá uma visão mais intuitiva. Eu sei onde é que estão as minhas atividades, eu sei de onde é que elas vêm, eu sei para onde é que elas vão, eu sei qual o objetivo da minha atividade dentro do todo e o que ele tem que entregar, qual o valor que eu tenho que produzir, certo? O modelo ele serve para isso, para que a gente tenha uma compreensão do processo. Vamos pensar assim, ISO 9000, nós temos os procedimentos documentados. Agora em BPM, nós temos os processos documentados. Os processos documentados dentro do BPM são a nossa documentação de processo, certo? Depois, no Qualitor, a gente vai poder não só desenhar os processos, como também documentar eles. E a gente vai poder substituir a documentação de processos existente no mecanismo de ISO 9000, por exemplo, pela documentação de processos existentes no Qualitor. Bah, Cláudio, agora tu me quebrou. É sério? Sim. Estou dizendo para vocês que o Qualitor, ele permite que tu automatize, mas eu nunca disse que ele serve só para automatizar. Eu posso pegar um processo que não é executado pelo Qualitor, desenhar ele no Qualitor, documentar ele no Qualitor, e ter ali o meu repositório com a documentação do processo, documentação das atividades e assim por diante. Na versão 8.10 do Qualitor eu vou ter isso. Então, nós temos o processo de suporte ao produto, que é desenhado no Qualitor e automatizado pelo Qualitor. Nós temos o processo de desenvolvimento de produto, nós temos o processo de pós-vendas e nós temos o processo de gestão comercial que é desenhado e automatizado e documentado no Qualitor. Cláudio, mas a empresa não tem só isso, ela tem recrutamento e seleção, ela tem compras, ela tem avaliação de fornecedores. Tudo isso pode ser desenhado e documentado no Qualitor. Se quiser depois ir para a automação, é mais um passo. Se não quiser ir para a automação e manter isso apenas desenhado e documentado no Qualitor, de forma que as pessoas possam entrar numa área e ver a documentação dos seus processos, ver a descrição de suas atividades e as tarefas que têm que ser executadas em cada momento, vocês têm isso à disposição dentro do sistema.
Legal, né? Bom, falando um pouco mais sobre conceitos chaves, tá? De modelagem de processo. Algumas vezes a gente vai receber processos que estão modelados nesse padrão que a gente vai conhecer no próximo capítulo, que é o BPMN. Algumas vezes a gente não vai receber, a gente vai receber em outros padrões. Porque o BPM, ele não institui o BPMN como sendo a única forma de tu modelar um processo, de tu desenhar um processo. Ele é uma forma de se modelar o processo, mas existem N outras formas de se modelar um processo. Existem N outras notações diferentes de uso de modelagem de processo. E elas podem ser usadas, sim, se a empresa está acostumada com essa modelagem, ou se é uma modelagem que se adapta melhor, se os elementos se adaptam melhor à realidade daquela empresa, então se usa aquela modelagem. Tem um hospital em São Leopoldo, que eu não lembro o nome dele, eles estão começando a implantar os processos de BPM. Eles não utilizam BPMN, eles utilizam uma outra notação. Trabalham com uma outra notação, que é diferente de BPMN, e utilizam outro conjunto de elementos, porque eles já estavam acostumados com essa notação, então eles seguiram usando essa notação para mapear os processos, para modelar os processos, mas eles não deixaram de usar BPM. Vocês viram antes que BPM é um conjunto enorme de possibilidades, de ferramentas, de métodos e de decisões que a gente toma, de análise que a gente realiza. Então eles estão aplicando BPM dentro dessa organização, mas utilizando uma outra notação para desenhar os seus processos. Isso é possível. Por que nós optamos pelo BPMN? BPMN é o que vem sendo mais utilizado e vem sendo mais disseminado por todas as organizações no mundo que trabalham com BPMN. Tá? Então, por ser a notação mais utilizada e a maioria dos softwares de BPMS também atuam com essa notação, porque eles querem buscar aderência ao mercado que mais utiliza, que é esse tipo de notação, nós também utilizamos a mesma linha de pensamento e adotamos o BPMN para a nossa notação dentro do Qualito. Okay? Então, existem sim diferentes estilos de notação, tá? Não necessariamente um processo vai vir desenhado em BPMN. Seleção de uma notação de modelagem tem que corresponder às tarefas em execução e às necessidades adjacentes. Vai de acordo com o contexto, então determinado tipo de organização pode adotar uma outra notação para trabalhar com desenho de processos, isso é normal, tá? Isso aqui é interessante. Algumas vezes combinações de notações atendem melhor do que uma única notação. Às vezes eu tenho processos específicos que têm certas particularidades que o BPMN pode não representar tão bem, que a notação do BPM pode não representar tão bem, mas, por exemplo, um ML pode representar. Então, por exemplo, uma atividade que faz um determinado processo muito voltado ao desenvolvimento de software, daqui a pouco o processo desenhado num formato de UML, ele representa muito mais, ele dá um entendimento muito maior de nível técnico para o que deve ser feito naquele momento, do que uma representação em BPM. E aí se parte para usar uma outra notação. Quando isso está sendo utilizado, ninguém está deixando de usar BPM. Simplesmente se está adotando uma outra notação para um caso específico, para um contexto específico. Tá? Bom, capturando informações do processo. Quando a gente começa a modelar um processo, quando a gente começa a entender como um processo funciona, a gente tem duas formas de abordar. Tá? Na verdade, a gente tem três formas de abordar. A gente chama de abordagem top-down, que é particularmente a que eu mais me identifico com ela. Tá? Abordagem top-down significa enxergar os processos acontecendo de cima para baixo, ou seja, eu vou olhar a cadeia de valor, eu vou olhar onde é que processos eu tenho ali dentro, eu vou olhar como eles se encaixam, vou entender esses subprocessos e assim por diante até chegar ao nível de atividade. Isso é uma abordagem top-down. Tá? Existe também a modelagem que é feita no formato bottom-up. A bottom-up é uma modelagem que é feita observando o nível de atividade, olhando as atividades que são realizadas e a partir dessas atividades então começar a construir o processo. Isso acontece quando o nível de maturidade de uma empresa ele é próximo do zero.
As pessoas não sabem direito o que estão fazendo, os processos, eles precisam ser todos reorganizados. Então tu vai lá e tu vai entender com fulano o que tu está fazendo. Tu faz isso, tá? E ciclano tu faz isso, tu recebe de quem? Daquilo, tá? E tu começa a mapear nível de atividade para entender onde é que um processo começa e onde é que um processo termina. Tá? Isso é uma abordagem de baixo para cima que se faz. E existem algumas literaturas que falam da abordagem do meio para as extremidades, né? Que é quando eu consigo enxergar que existem processos na organização, que eles não estão todos eles interligados entre si, não tem um propósito bem claro e definido sobre eles, e da mesma forma não existe um sequenciamento, não existe uma definição dessas atividades, a que processos pertencem, o que elas têm de valor para entregar para dentro dos seus processos. Mas tu sabe que existem certos processos ali, então tu começa do meio para as extremidades. Isso também é um tipo de abordagem. Tá? Bom, quando a gente captura essas informações do processo, a gente trabalha com gestores, trabalha com especialistas, trabalha com estrategistas. Gente, olha só, importante que vocês saibam. Vocês vão para um cliente fazer uma modelagem de um processo. O cliente, ele é uma empresa de mercado de ações, bolsa de valores. Bah, Cláudio, vou fazer uma modelagem de processo, eu não entendo nada de bolsa de valores. Vocês não precisam entender. Tá? Vocês não precisam entender de bolsa de valores. Vocês têm que sim chegar na empresa e identificar quem é o especialista desse negócio. O especialista do negócio, do processo que vocês vão mapear. Não entendo nada de supply chain. Ok, na empresa existe alguém ou um conjunto de pessoas que são especialistas nessa área dentro da empresa. É com essas pessoas que vocês vão trabalhar. É delas que vocês vão puxar as informações que vão permitir que vocês comecem a mapear o processo. É muito mais fácil quando a gente já conhece o negócio. Quando é uma empresa de TI, quando é uma empresa de tecnologia, tu sabe que é uma gestão de mudança, tu sabe que é uma gestão de problema. A gente respira isso há anos. Né? Então, para nós se torna fácil. Mas a gente vai encarar desafios, vamos falar, laboratórios médicos, por exemplo, que a gente não conhece o negócio. A gente não sabe por que essa atividade é feita e por que a outra é feita em sequência. Mas existem especialistas que vão apoiar a gente. E é nesse momento que a gente precisa identificar quem são os especialistas e colocar essas pessoas como parte do projeto de modelagem que vai ser feito dentro dos clientes. Sem especialista do negócio, a gente não vai conseguir mapear as atividades sem especialistas envolvidos. E o cliente ele tem que ter condição de participar do projeto, tem que ter condição de ceder especialistas que possam direcionar esse processo de modelagem, como ele tem que acontecer. Entenderam? Não é fácil identificar quem é. Os especialistas? Pode ser que não seja fácil de fora, talvez dentro da empresa as pessoas consigam citar quem são as pessoas-chave que se nós olharmos hoje para a Constat, a gente consegue identificar direitinho quem é o especialista de cada tipo de processo. Né? Por exemplo, suporte pós-vendas, falar contigo, tá sabendo quem são os especialistas, consegue ter uma explicação de todo o processo, como funciona, por que funciona e para que as atividades são feitas. Né? Consultoria, implantação, gestão comercial, desenvolvimento, em cada momento a gente consegue entender quem são os especialistas dentro da empresa. Essas pessoas elas têm que ser puxadas junto com os consultores que vão fazer trabalho de modelagem. Senão, o consultor ele vai ter momentos em que ele vai ficar muito vendido. Ele não vai saber por que as coisas estão acontecendo. Não vai entender o negócio. Tá? Qual é o propósito, então, da modelagem? Tá? É criar uma representação do processo. Criar uma representação do processo é criar um desenho do processo. Como ele é executado. Tá? Por que se faz isso? Primeiro, por organização. Se a gente conseguir desenhar todos os processos, todas as atividades que estão interligadas entre si, a gente vai conseguir identificar como as atividades estão organizadas, como que as coisas acontecem ali dentro. Fica muito mais organizado para uma pessoa saber o que é prioridade para ela e atuar em cima das prioridades do que receber um monte de atividades diferentes e sair executando elas sem nenhum critério. Então, com a organização dos processos, eu vou saber exatamente que atividades eu recebo, quais atividades eu executo e como eu executo essas atividades. De outra forma, também eu tenho descoberta como sendo uma aplicação da modelagem de processo. Tem empresa que não sabe como que os processos estão acontecendo. Tem empresas que contratam consultoria para modelar processo, para entender como
que está sendo feito determinado processo de fabricação de um produto, ou determinado processo de gestão comercial, ou determinado processo de distribuição, certo? Isso acontece muito. Previsão, uma representação do processo, ela dá previsibilidade, ela faz com que a gente consiga entender quais são as próximas coisas que tem que acontecer dentro de um processo. Faz com que a gente consiga entender se esse processo ele está atendendo a camada estratégica da organização ou não, se ele está direcionado, está com foco de atender ao mapa estratégico da organização. Então isso também é fundamental quando se cria uma representação do processo, se consegue observar esse tipo de informação. Medição. Lembra que a gente comentou um processo sem metas, um processo sem indicadores e metas estabelecidas, ele não te dá muita informação a não ser de que ele está sendo executado. Agora, se eu tenho metas claras de custo, de tempo, de prazo, de qualidade, de satisfação, que eu quero obter com determinado processo, eu consigo identificar aonde eu preciso melhorar nesse processo. E aí, então, atuar em melhoria. Eu não consigo fazer isso se não tiver uma modelagem. Preciso ter uma modelagem, primeiro identificar o as-is, estão lembrados do as-is? E para depois prover, então, a melhoria, prover o to be. E controle, né? Ninguém consegue controlar aquilo que não conhece. Se eu não tiver um processo desenhado e não conhecer como as atividades funcionam, eu não vou conseguir controlar elas. Eu não vou saber onde é que está cada atividade em cada momento, se determinado projeto está próximo da entrega, se determinado projeto está começando. Então, controle é também uma das aplicações de por que se modela processo. Bom, o que a gente faz quando a gente modela um processo? Tá? O processo tem entrada e tem saída. Ok, eu tenho onde começa o processo e eu tenho onde termina o processo. O processo começa com uma entrada, ou seja, o processo ele pode ser uma entrada que é um formulário de solicitação de contratação que é preenchido e entregue para alguém executar o processo de recrutamento e seleção. Ele pode ser um e-mail que é disparado pedindo para que algo aconteça. Pode ser um lead que se interessou pelo produto e fez um contato com a empresa. Pode ser uma visita comercial que foi realizada e gerou uma oportunidade. Pode ser um evento temporal, um processo que acontece periodicamente. Por exemplo, revisão dos backups das informações na organização. Acontece a cada 2 dias. Então, a cada 2 dias é um evento temporal, uma entrada temporal. Certo? Todo processo tem entrada e tem saídas. Eventos, né? Num processo eu tenho eventos. Eu tenho o evento de entrada, eu tenho o evento de saída. Isso é definido na modelagem, para mim saber onde começa o meu desenho e onde termina o meu desenho. Dentro de um processo, eu tenho custos aplicados a ele. A gente tem que entender que o Dante, executa a atividade A dentro desse processo. E ele leva 20 horas para executar essa atividade A. Isso é custo. Horas são custos. Quem trabalha com gestão de projetos sabe muito bem isso. Hora é custo. Né? E quando eu tenho um processo rodando, eu tenho atividades sendo executadas e horas sendo apontadas sobre essas atividades. Aqui eu estou enxergando custos acontecendo dentro da minha modelagem. Papéis são importantes. Lembram dos papéis que a gente comentou ontem? Cada atividade ela é representada, ela é executada por alguém na organização e essa pessoa ela ganha um chapéu, é o que a gente chama de um papel sobre a execução dessa atividade. Por exemplo, eu tenho o aprovador de despesas de viagem. É uma pessoa que realiza essa execução. Mas é importante a gente identificar os papéis, porque quando o aprovador de despesa, quando o Júlio, que realiza essa atividade, ele precisar se ausentar e eu precisar colocar alguém aqui para trabalhar, eu não vou mudar o processo. Eu simplesmente vou colocar uma outra pessoa atuando nesse papel de aprovador de despesa de viagem. O processo continua o mesmo, certo? Então a gente acaba dizendo também que os processos eles não ficam associados diretamente a pessoas, mas a papéis
dentro da organização. As pessoas, elas vão para uma área, vão para outra área, elas mudam de áreas, elas pegam férias, elas vão para cliente, voltam de cliente e o processo não muda, porque os papéis estão atribuídos a eles. O que muda é o Júlio deixou de realizar aprovações de despesa de viagem quando saiu de férias e o Dante passou a executar essa operação durante esse período, certo? Outro componente também são os dados, tá? Quando a gente está modelando um processo, a gente tem que entender que dados são gerados pelo processo, que dados o processo tem que gerar durante esse trabalho de modelagem. Por exemplo, eu comecei a desenhar um processo que eu estava analisando e eu identifiquei que esse processo, ele tem, primeira informação, é um dado isso aqui, é um formulário de solicitação de dispositivos móveis. Eu tenho que preencher qual é a marca do tablet, qual é a marca do celular e qual é o centro de custo que vai fazer essa autorização. Isso é uma informação, isso é um dado, tem que fazer parte da modelagem. Quando a gente está mapeando essas informações, a gente tem que entender, bom, então isso aqui que é a informação que entra para o meu processo. Tá, e o que mais acontece? Nessa atividade eu preencho ou eu preciso informar qual é o valor desse tablet que vai ser adquirido e qual é o valor desse telefone que vai ser adquirido. Por quê? Porque aqui, nessa atividade de decisão, alguém vai avaliar se realiza a compra ou não desse equipamento, certo? Então, isso são dados que correspondem à modelagem do processo. Estou levantando o processo, estou analisando o que faz cada atividade, mas eu tenho que analisar também as informações que são inseridas e extraídas durante o processo, tá? Agrupamento. Essa técnica de agrupamento, ela é utilizada para facilitar, durante o desenho, os grupos de atividades que são executadas. Então, por exemplo, aqui eu posso dizer que eu tenho um grupo de atividades que corresponde à solicitação. E aqui eu tenho um grupo de atividades que corresponde à entrega. Tá? É uma forma de eu pegar as informações todas das atividades espalhadas no meu desenho inteiro e começar a agrupar elas num formato um pouco mais visual, certo? Isso facilita a identificação das grandes etapas acontecendo dentro do processo. E o tempo de trabalho, né? Quanto tempo leva em média para fazer cada atividade? Por que isso é importante? Daqui a pouco a gente está fazendo uma modelagem para depois fazer uma análise de gargalo de tempo. Eu preciso entender durante as entrevistas, quando eu estiver fazendo análise, quanto tempo tu leva para fazer essa atividade aqui? E essa atividade aqui, quanto tempo tu leva para fazer? Isso aí eu levo 7 dias para fazer. 7 dias? Mas não é só ir lá e preencher alguma coisa, não, eu tenho que pedir informação para fulano, aí fulano pega, manda um e-mail para uma outra empresa que tem que fornecer as informações. Eles têm 2 dias para fornecer, esse é o prazo que a gente tem acordado, mas geralmente eles levam uma semana, e quando mando de volta, eu geralmente recebo um papel impresso na minha mesa e leva mais ou menos um dia para mim pegar essas informações e processar. Então o total é 7 semanas. Aí a gente começa a ver possibilidades de melhoria. Tá, mas e se o sistema mandar um e-mail direto para a pessoa e não passar por outra pessoa e colocar um prazo para essa pessoa retornar? Dá para fazer atividades ou mudanças e melhorias que consistem em redução de tempo, tá? Então por isso é importante também analisar o tempo que leva cada atividade em média para ser realizada. Porque se a gente tem um foco em reduzir o tempo de espera para o processo acontecer, a gente precisa olhar quais são os locais que correspondem ao maior gargalo. Bom, falando em padrões, tá? Aqui, basicamente, eu explico por que a gente usa o BPMN, como eu citei antes, é porque é a anotação que mais está sendo utilizada. É a anotação que mais está sendo utilizada, ela tem a maior aceitação no mundo todo, tá? Se vocês acessarem esse site, bpmn.org, lá vocês vão ter toda a documentação oficial a respeito da anotação BPMN. É muita documentação, é bastante informação, tá? Áreas de processos,
escritórios de processos dentro das organizações, geralmente elas estão desenhadas assim. Existe uma baiazinha, uma outra baiazinha aqui, e aqui vem uma portinha. Aí tu entra, aqui tem um conjunto de pessoas que trabalham. Num lado da parede tem a cadeia de valor, estampada, grandona, da empresa toda mapeada. E do outro lado da parede tem um pôster do BPMN, mostrando todos os elementos, quando usar, quando não usar, ou seja, falando do conceito. Isso é a coisa mais comum que tem. Tá? A gente entrar no escritório de processos e ter um pôster do BPMN mostrando os elementos, quando eles devem ser utilizados, como eles devem ser utilizados e como eles não devem ser utilizados também. Se vocês acessarem esse site aqui de baixo, etposter.net, vocês vão ver lá um pôster do BPMN grandão. Para imprimir ele, acho que vai precisar de uma impressora plotter, mais ou menos, tá? Mas é bem interessante. Bom, níveis de modelagem de processo, tá? Existe a modelagem descritiva de processo, que é a modelagem de alto nível, tá? Significa que eu estou modelando o processo num formato mais macro. Vocês lembram o nosso exemplo da pizzaria? Eu posso modelar o processo assim: pedido, assar, entrega. Essa é uma notação de alto nível. Ela serve mais para descrever o processo, como ele funciona numa camada sem muitos detalhes. Tá? Ela não é ideal para automação, ela é ideal para entendimento e compreensão do processo, como ele funciona. Então, por exemplo, esse processo aqui, ele mostra que eu tenho elementos básicos sendo utilizados. Da mesma forma como eu fiz aqui, eu tenho um evento de fim, um evento de início, e as atividades ou grupos de atividades interconectados entre si. Ou seja, é uma representação bem macro de como o processo funciona. Depois que isso está estabelecido, a gente consegue chegar num nível um pouco mais analítico, onde a gente começa a colocar elementos, condições, previsões dentro do processo. E aí eu estou detalhando ele um pouco mais. Então eu estou conseguindo ver as atividades que estão sendo executadas dentro do processo, as decisões que estão sendo tomadas, os caminhos que acontecem, ok? E, por último, eu tenho um nível mais detalhado possível, que é o que eles chamam de nível de automação, tá? Quando a gente fala em Qualitor, a gente não precisa chegar nesse nível de automação da forma como está desenhado aqui. Mas se vocês um dia, por acaso, receberem um desenho que conste isso daqui, isso daqui é uma regra de negócio sendo estabelecida sobre uma atividade ou sobre uma decisão. Tá? É um modelo muito detalhado, com todas as informações sobre cada regra de negócio, o que é executado, cada campo que é preenchido e o que é realizado. Então isso é uma notação que a gente chama de notação para automação. Em outras literaturas vocês também podem encontrar essa terminologia no seguinte formato: diagrama, mapa e modelo. Algumas literaturas tratam os níveis de profundidade de uma modelagem nessas três palavras. O diagrama é o formato mais amplo, o formato mais macro, certo? Que seria o que a gente falou sobre a modelagem de alto nível, modelagem descritiva. O mapa já seria o nível analítico, seria com mais detalhes e com mais atividades. E o modelo seria o nível mais detalhado possível, inclusive com as regras de negócio estabelecidas dentro de cada uma das atividades que está sendo executada. Tá? Então, vocês vão receber uma modelagem realizada, ela pode vir nesses três níveis: no nível de diagrama, no nível de mapa ou no nível de modelo. Se eles mandarem uma modelagem para vocês dizer estou lhes enviando o diagrama de processos, não são atividades, são grupos de atividades interconectados entre si. Tá? Se eu estou lhe enviando o mapa dos processos, agora eu já estou tendo uma visão maior de atividades e é capaz de só com ele eu já conseguir fazer a modelagem dentro do Qualitor e automação. Se eles mandarem um modelo de processos, pode ser que eles mandem mais informação até do que o necessário. Tá? Lembra do caso da Bioserv? Provavelmente eles mandaram um modelo de processo, mais informações até do que o necessário, muito detalhado, que quando a gente viu pela primeira vez, a gente se assustou.
Aí depois que a gente foi entender que não, opa, é só essa atividade, mais essa e mais algumas outras. O resto estava muito detalhado até a nível de tarefa, né, dentro do desenho. Esse é o nível de profundidade que se pode chegar. Tá? As abordagens de modelagem que a gente comentou antes, tá? De cima para baixo, de baixo para cima ou do meio para cima. Quando se observa processos, também existe uma outra técnica que é bastante utilizada e eu acho que vale a pena adotar em certos aspectos, é eu enxergar os processos dentro da organização também da perspectiva do cliente, tá? Ou seja, outside in. Porque nós estamos dentro da empresa fazendo uma modelagem de processo nesse momento. Estamos desenhando o processo que vai ser depois automatizado. Legal, estamos olhando como ele funciona, estamos entendendo ele, mas essas informações todas estão vindo dentro da empresa, certo? E lembra do que a gente comentou sobre valor? A principal função de se modelar um processo, de desenhar ele, é entregar valor para o cliente. Processos bons, clientes satisfeitos. Processos ruins, clientes insatisfeitos. Então, por que não tentar, de alguma forma, olhar também nessa perspectiva? Ou seja, qual é a perspectiva do cliente vendo o processo? Estou implantando um processo para gestão de TI na requisição de equipamentos do almoxarifado. Ok. Quem é que solicita isso? São os gerentes das áreas. Pô, eu estou mapeando todo o processo junto com o pessoal de TI, só com o pessoal de TI. Vale a pena, será, fazer uma entrevista com as pessoas que solicitam para entender o que eles sentem de dor, o que eles sentem de dificuldades e conseguir então gerar valor para o cliente, que esse é, eu acho que é a principal função de a gente colocar um processo para rodar, né? Então, a visão, o modelo outside in é justamente isso, é olhar de fora do processo, olhar para quem recebe e ver através dos olhos dele como que ele está recebendo a entrega de valor desse processo. E no que diz respeito a participantes e técnicas, estrategistas de negócio, gerentes de negócio, aqui a gente está falando de cargos de diretoria, níveis estratégicos, que se puderem participar da modelagem é interessante. Gerentes de negócio também participam de modelagens de processos. Quando vocês identificam usuários-chave que vão puxar para dentro do projeto para começar a fazer as entrevistas de modelagem, geralmente vocês vão trabalhar com esse tipo de público. Faltou um carinha aqui que é o especialista, que vocês vão identificar. Tá? É muito importante ter um especialista se vocês vão trabalhar com um negócio que vocês não conhecem. Muito importante. Então, é possível trabalhar com auditores, é possível trabalhar com analistas de sistemas. Como a gente viu agora, é possível às vezes trabalhar com cliente também. Tá? Isso depende da forma como se vai abordar. Tudo é orientado de acordo com o contexto. Dependendo da empresa, dá para utilizar um público, dependendo da empresa, dá para utilizar outro público e assim por diante. E técnicas e ferramentas de modelagem. Quando vocês estiverem numa reunião fazendo modelagem de processos, utilizem quadro branco, utilizem flip chart, façam as pessoas participarem, façam as pessoas pegarem um post-it, escreverem a atividade no post-it, virem aqui e colar no quadro. Essa atividade é minha, sou eu que faço essa atividade aqui. Né? Interajam junto com as pessoas. Isso dá mais valor para quem está participando do processo, em querer ver aquilo que foi desenhado, aquilo que eu participei para fazer o desenho se transformar em realidade. Isso é bem vantajoso. Se tiverem oportunidade, eu sei que em certos aspectos não dá para fazer. Determinados projetos também a gente não tem essa oportunidade, mas se tiverem, utilizem disso, porque isso dá muito valor, principalmente para quem está recebendo o projeto.